Muito bom! Vamos começando, finalmente. Tava fazendo alguns pequenos ajustes aqui, porque a gente tava no... Eu coloquei no canal errado. Agora tá certo. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wellington, sou o professor aqui e responsável, diretor-geral na Mearas Escola de Xadrez. E cada 2 sábados, né, de forma quinzenal, nós temos essas nossas lives. Cada live vai ser ensinando alguma coisa diferente. E também temos um torneio específico aqui pra gente, que a gente vai jogar esse torneio, certo? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ver alguns detalhes interessantes sobre o empate. O que é um empate, como é que funciona um empate, como se empata um jogo de xadrez. Nossos alunos eles têm muitas dificuldades, às vezes, quem está começando, né? Como que se empata um jogo, o que está acontecendo, se está tudo certo, por que acabou. Então, nós vamos ver hoje os empates. Fiquem à vontade para comentarem aqui no chat, tanto aqui no Instagram eu estou de olho, quanto aqui no YouTube também estou de olho. Então, só mandar o chat aqui que a gente conversa, vai interagindo. Bom, vamos começar. Deixa eu mudar aqui a tela. Primeiro, vou mostrar essa parte aqui. Olha só que interessante. Isso aqui é um dos nossos... um post, um dos nossos blogs no nosso site da Mearas Escola de Xadrez. Vou entrar aqui até no site para vocês darem uma olhada. Ó. Temos o site da Mearas, onde temos um blog com novidades, né? Eu até tirei o blog aqui, mas depois eu vou ativar ele aqui novamente no nosso site, onde tem regras básicas do xadrez, regras básicas para competição. E uma dessas regras aqui embaixo, nós temos aqui, ó, empate. Porém, as regras de xadrez, elas são muito voláteis. O que são voláteis? Elas mudam bastante. Então, às vezes, tem algumas regras que elas mudam de acordo com o tempo. Tem um conselho de jogadores de xadrez, jogadores não, né? De técnicos, de treinadores, de árbitros, que eles se reúnem de tempos em tempos e eles vão alterando algumas regras. Então, às vezes, as regras de xadrez aqui mudam alguns detalhes de uma para outra, de um tempo para outro. Às vezes é uma coisa, depois mudou. Então, a gente sempre tem que ficar muito atento em relação às regras do xadrez. Primeira regra que a gente vai olhar em relação ao empate é a seguinte. Olha só, já aproveitando aqui no Lichess, esse site que é ótimo, vocês verem como o futuro está chegando, né? Nós temos sites agora que são colaborativos. O que significa ser colaborativo? As pessoas se juntam e criam esses sites de forma colaborativa, gratuita, sem cobrar nada e disponibilizam para a gente. Isso é muito legal, né? Então o Lichess, ele é um site dessa forma, ele é um site livre. Lichess, xadrez livre. Muito legal, né? Então olha só que interessante. Temos aqui no Lichess, se você for aqui em cima, jogar, quebra-cabeças, aprender, você tem estudar e você também tem o básico do xadrez. No básico do xadrez é onde nós vamos usar essa parte aqui. Ó. Eu vou até voltar para vocês. Ó, aprender básicos do xadrez. E aí temos diversos temas. Ó. E a gente vai ver hoje o tema Rei Afogado. Vai ser um dos que a gente vai ver, né? E também temos aqui no Lichess, aqui em cima, ó, nós temos aprender... Opa, cliquei. Aprender... Deixa eu vir para esse outro. Estudar. Em aprender e estudar, vocês têm vários estudos criados por professores no mundo inteiro. Então você pode pegar algum desses aqui para você, ó, para você estudar. E se você quiser, você pode escrever aqui, ó, Mearas Escola de Xadrez, que você vai encontrar diversos estudos feitos por nós e pelos nossos professores, ó, professor Fábio, pelo perfil da Maria Eduarda, Mearas Escola de Xadrez, Eliadne e etc. Então, temos vários estudos aqui criados por nós professores que estão disponíveis para vocês de graça. Se vocês quiserem ir lá e treinar, fiquem à vontade. Nós vamos usar hoje um estudo lá que eu peguei aqui da professora Eliadne. Vamos começar com os empates. Eu já vou começar logo no mais polêmico, comum e que mais dá trabalho para os alunos, principalmente para os pequenos, que é o
Rei afogado. O que é esse rei afogado? Rei afogado, esse termo eu sinceramente não sei de onde ele surgiu, rei afogado. Mas esse termo ele é muito interessante porque o rei afogado é quando o rei não está em xeque e ele também não tem para onde se movimentar. E não tem nenhuma movimentação possível para ele. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu não vou jogar aqui, porque senão na hora que eu jogar ele troca automaticamente. Mas olha só, se eu colocar o bispo aqui, vamos ver o que vai acontecer. O bispo vai atacar essa casa e a torre vai atacar essas outras duas casas, né? Se o bispo vir para cá, ele vai atacar aqui e aqui. E essa aqui, a torre está sendo atacada. A torre está atacando. Não temos o rei. Temos o rei, mas o rei não tem nenhuma outra peça. Apenas o rei. Não tem um peão, não tem um cavalo, não tem um bispo, não tem nada. Só tem o rei. E ele tem que se movimentar, é a vez dele agora. Porém, ele está preso. E aqui é que entra a dúvida. Muitas pessoas acham que é checkmate, acabou o jogo. Não é checkmate. Se eu jogar esse bispo aqui, ó, rei afogado. Viram só? Ah, apesar que ele deixou eu clicar no próximo, ótimo, então tá ok. Todas as casas por onde o rei pode se movimentar estão sendo atacadas, menos a casa onde ele está. Nisso é rei afogado. E isso aqui é empate, não é vitória da branca. Isso aqui é empate. Chama-se rei afogado. Como eu falei para vocês, não sei direito a lógica que eles utilizaram, mas rei afogado é quando o rei não está sendo atacado, não tem para onde se movimentar. Por isso que eu falo que essa casa onde o rei está é verde. E esse é o único detalhe que muda entre o checkmate e o rei afogado. É o ataque ao rei. Se o rei está sendo atacado e não tem para onde escapar, mate. Se ele não está sendo atacado, mas também não tem para onde se mover, nem outra peça para se movimentar, afogado. Beleza? E muito cuidado, se tivesse, por exemplo, um peão aqui, ó, aliás, um peão preto aqui, e ele também estivesse travado e não pudesse se movimentar, seria empate também, ok? Porque o peão está preso, não tem como ele se movimentar. E até outros casos, se tivesse uma dama atacando e uma peça minha cravada, também seria empate, ok? Então esse é o rei afogado, é o empate mais comum e mais complicado, difícil da gente observar. É o empate mais chato da gente observar. Por que ele é chato? Porque a gente não consegue, muitos alunos não conseguem entender a lógica do rei afogado. Eles não conseguem entender a lógica. E eles acham que é checkmate, porque o rei está preso. Eu quero dar checkmate e é checkmate, ponto, acabou. Não tem o que fazer, ok? É empate. Beleza? Muito bom. Então agora vamos continuando para outros empates. Esse é o rei afogado. Ó, próximo. E aqui outro exemplo de rei afogado. Ó, para afogar as pretas não podem mover-se para lugar algum e não a cheque. Isso é um afogado. Certo? Olha assim, olha o detalhe. Espera aí rapidinho. Aí. Olha o detalhe. O que a gente pode observar aqui? O cavalo já está atacando essas duas casas. Para ser afogado, eu preciso atacar essas outras duas casas. Para isso, eu tenho o meu cavalo aqui. Então, óbvio que para o cavalo atacar aquelas duas casas, joga aqui. Agora, olha só o ponto. Aqui eles já colocaram o peão que eu comentei. Eles têm outra peça para jogar, que é o peão, só que ele está preso. Ou seja, é como se ele não tivesse outra peça. É só afogado. Simples, né? Olha esse outro, aqui já está mais complexo. Cada vez ele vai passando um desafio mais complexo. Nessa você tem que sempre afogar de forma proposital, que é para você treinar. Vamos analisar. Torre já está atacando aqui e bispo já está atacando aqui. Preciso atacar as duas casas na diagonal. Cavalo G6. Novamente rei afogado. Parece uma jogada assim, simples, né? Às vezes. E a gente acaba errando porque não percebe. Então a gente tem que sempre pensar no seguinte: analisa antes. Analisa antes de jogar. Como qualquer coisa no xadrez, né? A gente tem que analisar antes de jogar. Qual que é o ponto aqui? Empate. É bom para quem? Empate. Sabe para quem que é bom? Para quem tá perdendo. Nessa situação, preta tá perdendo. Feio. Empatou, preta vai sair comemorando. Eba, afogou! E a branca vai sair chorando.
Então, cuidado. E isso é muito bom você pensar e aprender o afogado justamente para crianças. Por quê? Porque elas erram muito. Elas erram muito como? Elas erram porque elas afogam, porque elas querem capturar todas as peças do adversário, deixar ele com o rei sozinho e fazer 50 damas. E aí, nesse processo de fazer 2, 3, 4 damas, eles afogam. E eles não conseguem compreender o que ele fez de errado. Por isso que eu até ensino para os meus alunos. Eu falo, não promova mais de uma dama. Se você já tem uma e promoveu a outra, ótimo. Agora, se você tem duas e vai promover a terceira, desnecessário. É até não recomendado. Porque com duas você já faz um mate da escada, tá ótimo. Agora com 3, a chance de você afogar é enorme. Então essa é uma dica importante para as crianças. Não promova 3 damas. Não fica com 3 damas no jogo. 2 é o suficiente. Tem uma dama, fez uma segunda dama, não precisa mais se preocupar em chegar com o peão no final. Coordena o ataque dessas 2 damas para você dar checkmate com essas 2 damas. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Isso aí, Lucas. Dá like aí todo mundo. Lucas Senna já está acompanhando a gente ali. Estou acompanhando o chat aqui do lado. Próximo. Outra situação de afogado. E aqui tem uma situação muito interessante. A primeira foi afogado com o rei sozinho. A segunda foi afogado com uma peça presa. E agora 3 é afogado com uma peça cravada. Esse cavalo está cravado. Ele não pode sair dali por conta do bispo. Então isso é afogado. Ok? Eu não posso tirar o cavalo. Então, é afogado do mesmo jeito. O rei está preso, não tem nenhuma peça preta que eu possa movimentar e ele não está em xeque. Afogado. Clássico. E por último, essa. Essa já é um pouco mais difícil. Mas é só você analisar sempre isso. Ó. Quais são as casas que o rei tem para se movimentar? Atualmente, nenhuma. Então ele já, entre aspas, está afogado. E aí, qual que é o ponto? Preta tem 2 peões presos, preta tem 2 peões presos, e preta tem, esse peão também está preso. Ele está cravado. Então, qual é a única peça preta que pode se movimentar? A torre. Capturei a torre, afogado. Muito bom. Esse é o mate do afogado. Esse é o mate do afogado, é ótimo. Esse é o empate por rei afogado. E agora, ó, completamos aqui nós, fizemos 3 estrelinhas. Vamos para os outros empates. Nós temos um empate muito diferente. Eu vou primeiro nos clássicos aqui, tá? Nós temos um empate muito clássico, que é o empate por comum acordo. O que é um empate por comum acordo? É um empate que as pessoas empatam porque elas querem empatar. Nos jogadores de alto nível, grandes mestres, etc., empate por comum acordo é super comum. Acontece bastante. Já no xadrez de iniciantes, que é o foco desse canal, o foco desse vídeo, é muito raro acontecer um empate que os dois, vamos empatar? Vamos. Muito raro. E eu até, sinceramente, não recomendo para alguns alunos. Porque em alto nível, a chance de alguém errar é muito, muito, muito pequena. Já com um nível mais baixo, com as crianças, etc., a chance deles errarem é alta. Então eu recomendo a alguns dos meus alunos não oferece empate, a não ser que você esteja perdendo, né? Aquela velha história. E se o seu adversário oferecer empate, geralmente descubra por que ele está perdendo, né? Que ele acha que ele está perdendo. Isso também é uma frase muito legal. Só que com crianças e iniciantes, a chance de erro é grande. Então, às vezes, uma situação, uma posição que a gente chama de empate teórico, na teoria é um empate, para a criança a chance de ser um empate teórico é pequeniníssima, muito pequena. Por quê? Porque as pessoas, elas erram. E aí, quando ela erra, o empate teórico vira uma vitória simples. Olha esse exemplo dessa situação aqui. Ó. Isso aqui é um empate teórico de comum acordo. Ó. Por quê? O branco não vai desistir do peão dele, o preto não vai desistir do peão dele. Chegou nessa posição aqui, é um empate teórico, né? Só que olha só, nada impede de ter um erro de alguém. Então aqui, ó, eles vão para um lado, vão para o outro, ninguém quer desistir do seu peão. Mas imagina que ele sobe para ali e o branco sobe para cá. Normal, uma jogada comum. Qual que é a jogada ideal da preta? A preta pode voltar. A preta pode ir para o outro lado. Vamos ver a análise aqui, né?
Apesar que aqui não tem como, só se eu colocar para começar. Mas olha só, foi desativado no estudo, né? Imagina que está nessa situação e a preta foge. Branca sobe, preta sobe. Já começou a virar o jogo. A preta errou na defesa do peão. E aí a preta vem para cá. Branco captura. O que a preta pode errar de novo? E aí? Um negócio que já era um empate meio teórico já está começando a virar o jogo. Então por isso que com crianças eu às vezes não recomendo muito empate. Você tenta algumas vezes para ver se o seu adversário vai errar. Se ele não errar, aí você pede empate e aceita melhor. Ok? Então empate compor como um acordo o jogador quer empatar. Ele falou, aceita empate? Aceita. Cuidado com a regra. A regra diz que você só pode pedir empate na sua vez. Eu não posso, meu adversário está jogando, eu enfio a mão na cara dele e falou, aceita empate? Não pode. Isso pode até ser considerado falta. O que você tem que fazer? Na sua vez, você joga e pede empate. E aperta o relógio. O seu adversário tem duas opções. Ele aceita o empate, cumprimenta sua mão, te cumprimenta e finaliza o jogo. Ou ele pode responder um não de forma, digamos assim, clássica e discreta, ele joga. É um não. Se você pediu empate e ele jogou, ele não aceitou o empate. E aí também é a regra do xadrez, tá? Você não pode ficar impedindo empate toda hora. Não existe uma quantidade mínima de impedidos de empate, ou máxima. Mas seja cavalheiro, não fica... quer empate? Aceita empate aí? E agora? Empata agora? Empata... Não. Pediu uma vez, joga. Situação do jogo não mudou depois de uns 4, 5, 6 lances? Aceita empate pede empate novamente. Aí não aceitou, 4, 5 lances, aí a situação mudou. Aí talvez já o empate não sirva, talvez ele tenha errado e você tenha conseguido uma vantagem. E aí não vale a pena você empatar. Vamos continuar. Como um acordo, esse também é outro empate. Um empate também muito comum para crianças, que é esse empate aqui, ó. Vou dar um exemplo, né? Vou seguir aquela variante que eu segui aqui. Vamos para cá. Subiu, capturei, né? Digamos que o branco cometa um erro agora. Agora é a vez do branco. O branco sai, preto entra. Branco sobe, preto entra. Branco vai, afogado. Esse aqui é o afogado, tá vendo? Rei não está em xeque, não pode para cá porque tem o peão, não pode para cá porque tem o rei. Esse é o afogado. Mas imagina que o branco erra neste ponto aqui, ó. Ao invés de subir o peão, ele vai para trás. O rei vem para um lado e ele comete essa besteira. Xeque. Atacou com o peão sem proteger o peão. Nossa, Wellington, que jogada ruim. Nosso canal é para iniciantes, geralmente crianças que estão aprendendo. Eu sou o organizador do FIX, Festival Interescolar de Xadrez, que infelizmente está pausado aí, né? Isso aqui acontece direto, tá? E aí ele vai e captura. Empate. O nome desse empate aqui é empate por insuficiência material. Esse é um empate e você empatou porque você não tem peças o suficiente para dar checkmate. Rei contra rei é o clássico. Agora fica a dúvida, hein? Daqui a pouco eu vou fazer um quiz com vocês sobre esse empate como um acordo. Esse empate de insuficiência material. Rei contra rei é clássico. Mas e rei e cavalo? E rei e bispo? E rei e torre? E rei e peão? É empate por insuficiência material? Daqui a pouco a gente vai lá. Próximos empates. Vou seguir essa ordem que está aqui no nosso blog, tá? Insuficiência material, como um acordo e rei afogado. Vamos agora para o empate de 50 lances. Esse empate de 50 lances, deixa eu voltar para cá para o estudo. Aqui. Empate de 50 lances acontece também muitas vezes com as crianças, que é o seguinte empate. Eu vou montar uma nova posição aqui, ok? Bom que vocês já veem eu montando, ó. Volta para cá. Aqui, ferramentas, editor de tabuleiro. Acontece isso aqui direto. Nós temos um jogador com... Esse aqui, eu vou colocar, vou apelar. Vou colocar rei, bispo e torre, tá? Ou rei, bispo e cavalo. E o adversário só tem rei. Esse aqui é o mate mais difícil do planeta. É o mate mais difícil do planeta. Por que ele é o mate mais difícil do planeta? Porque é muito difícil você chegar nessa posição aqui. Até os grandes mestres às vezes pedem empate e desistem do que ele tentar dar esse mate aqui. É um mate muito complicado. Tanto que eu consegui jogar, ó, não travou. Só que esse empate aqui, gente... esse mate é quase impossível de fazer.
E aí o que acontece? A regra dos 50 lances diz o seguinte: se você jogar 50 lances sem captura de peças e sem movimentação de peões, é considerado empate. Então, por exemplo, aqui eu já não tenho a opção de movimentar peões, tem a possibilidade de capturar peças, que é o quê? A preta capturar algum meu cavalo, capturar meu bispo, alguma coisa do tipo. Pode ser uma dessas, pode acontecer, certo? Eu tô só brincando aqui, tá, gente? Pelo menos levei o rei pro canto ali. Então, essa pode ser uma opção pode ser uma situação muito clássica de checkmate ou de empate por 50 lances. Eu não tenho peão para movimentar e tem peça para capturar, mas é quase impossível ele capturar essas peças aqui, ok? Muito difícil ele capturar. Então agora, o que vai acontecer? Eu estou quase afogando aqui, né? Quase. Vamos ver se eu consigo dar esse checkmate aqui. Ele tem que estar lá no canto e eu tenho que dar check nele para poder funcionar. Então, o checkmate ou o empate por 50 lances acontece quando o meu jogador ou os jogadores não capturaram nenhuma peça e não foi checkmate. E não moveu nenhum peão. E aí, ó, tá vendo que aqui já tá 15? Essa é a primeira dica que eu dou para todo mundo. Não são 50 lances contando preta e branca. Cuidado. Tem aluno que faz assim. A preta movimenta, ele fala 1. Aí a branca movimenta, ele fala 2. Aí a preta movimenta 1. Aí 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Sabe qual é a dica que eu dou para vocês? Toda vez que a preta, que é a que está perdendo, se mexer, quem está com preta, conta. E sabe qual é a dica que eu dou? Conta em voz alta. Conta em voz alta. Como assim conta em voz alta? Conta de um jeito que a preta ouça. Que a preta ouça qual foi os lances que estão, quanto que tá. Então aqui nós estamos no 19. Aí a preta fala 19. Aí a preta joga. 20. Aí a preta joga. Branca joga, não faz nada. Preta joga. 21. E vai fazendo isso. 22. E vai falando. 23. 24. E aí a preta vai falando. Quando chegar em 50, eu não consegui capturar, não consegui dar checkmate, não consegui fazer nada. O que vai acontecer? A gente vai dizer que é rei empatado. Rei empatado porque eu ia falar rei afogado, acabei falando errado. É empate por a regra dos 50 lances. E aqui já vai uma dica do... Opa, afoguei. Ó, tá vendo? Fiquei prestando atenção em vocês e afoguei. Quando vai jogando aqui, chegar ao número 50, acabou o jogo, já era, não tem o que fazer, é empate. Só que o que acontece com as crianças? Elas continuam jogando e elas não sabem que é empate. Então, se você tá com a preta e fica, o que você tem que fazer? Fica contando. A partir do momento que capturou o último peão, capturou a última peça ou não tem mais peão para mexer, você vai contando. 1, 2, 3, 4, cada vez que você mexeu o seu rei. 5, 6. Finalizou os 50, você já pode chamar o árbitro e falar, olha, foi empate, foi 50 lances aqui. Como você falou, o seu adversário não vai dizer, não foi 50 não, ok? E a outra dica também é, outra regra, né? Nem regra. O árbitro pode declarar empate, só que ele não pode declarar com 50. Então, como nós no Fix fazemos? O árbitro fica do lado do tabuleiro e o árbitro começa a contar. Como a criança às vezes não tem essa habilidade, ela não consegue contar. Não que ela não saiba contar, ela simplesmente não sabe que vai ser empate. Aí o que ela faz? O árbitro vai contando. O árbitro fala 1, 2, não falando, né, na cabeça dele. Quando dá 70 lances, ele pode declarar empate. 50, os jogadores declaram. 70, o árbitro declara. Viram só que legal? Então esse é um empate por repetição de lances. Precisam ser 50 lances. Deixa eu abrir aqui o nosso blog. Cadê? Tá aqui. 50 lances. Outro empate muito comum no xadrez. Empate por repetição de posições.
Cadê o estudo da Ariadne aqui? Tem um de repetição? Não, não tem um de repetição. Nós temos alguns empates por repetição de posições. O que significa isso? Se eu repetir 3 vezes a mesma posição, tipo assim, ó, eu joguei o rei pra cá, aí ele volta, ó. Aí eu jogo o rei pra cá, aí ele joga o cavalo de novo, aí eu jogo o rei pra cá, e ele volta o cavalo. Vamos ver se ele vai voltar. Ó, vai querer dar empate? Vamos ver? Isso, ó. Tripla repetição, eu posso reivindicar empate. Apareceu bem aqui, ó. Eu poderia ter reivindicado empate, eu não reivindiquei. Então, continuou o jogo, ele trocou. O que significa isso? Se repetir 3 vezes a mesma posição, eu posso chegar e falar, olha, repetiu 3 vezes aqui, empate. O que é repetir 3 vezes a mesma posição? É isso aqui, ó. Olha essa posição. Rei aqui, é como se você tirasse uma foto. Rei aqui, rei, bispo, cavalo. Jogou. Esses 3, bispo, cavalo. Bispo, cavalo, rei. Joguei. Olha essa posição. Joguei pra cá, ó. Mesma posição. Lembra da primeira? Primeira vez que ela apareceu, primeira foto. Segunda vez que a mesma posição apareceu. Foto. Veio. Agora era a hora que eu deveria reivindicar o empate. Por quê? Antes de eu fazer o lance, eu chamo o árbitro. Árbitro, eu vou jogar agora e vai ser empate. Vai ser a terceira vez que essa posição apareceu. Olha lá, ó. Os 3 lá em cima e o rei ali. Então é como se fossem 3 fotos iguais do jogo. Essas 3 fotos iguais significa o quê? Está empatado. Não tem como mexer. Muito bom, né? Então está empatado, não tem como se mexer. Por quê? Repetiu 3 vezes, você é que tem que falar. Você que tem que chegar para o seu adversário e falar, ó, foi empate, acabou, não tem o que fazer. Já para. O seu adversário vai reclamar, não, tem um peça aqui. Falou, não, mas repetiu 3 vezes, já era. Se você joga online, geralmente isso é quase que automático. Você tem aquele botãozinho ali, clica reivindicar empate, já foi. Só que aí é que você tem que ficar esperto. Viu que eu não reivindiquei empate? Então, infelizmente, o jogo continua. E eu não tenho o que fazer. Ok? Então, pera aí rapidinho. Vou divulgar os torneios aqui. Vou até mandar aqui no chat, ó. Nós temos um torneio que a gente vai jogar depois dessa live, viu? Torneio temático sobre empate. Mandei o link aí no chat para vocês olharem. Vamos continuando. Então, empate por repetição de lances. Repetiu 3 vezes a mesma posição. Acabou. O Wellington, pode repetir a posição lá no começo do jogo e no final do jogo? Pode. Repetiu. Apareceu uma vez no começo. Lá no final repetiu outra? Pode. Xadrez rápido é muito difícil você ver isso. Até xadrez pensado. Mas no pensado está anotado. Às vezes você pode olhar ali e observar. Então, por isso que é uma posição muito difícil de você observar. Um empate muito difícil. Se elas acontecem seguidas, você fica fazendo isso aqui, ó. Ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É fácil de você observar 3 repetições. Agora, se você fez de forma que não seja 3 repetições, que foi alternado, é mais difícil de ver. E junto com esse de 3 posições, tem um outro que a gente chama de cheque perpétuo, que tem aqui no estudo da Ariadne que ela montou, aqui, ó, cheque perpétuo. O que é o cheque perpétuo? Ele nem repete tanto as posições, mas olha essa posição aqui, ó. Se eu dou cheque, o rei foge para a diagonal. Se ele foge para a diagonal, eu dou cheque de novo. Ou seja, ele não vai conseguir escapar. Por que ele não vai conseguir escapar? Eu quero que dê empate, eu sou branca, eu estou perdendo. Então eu fico dando esses cheques infinitos, ele não consegue sair do cheque. É um cheque perpétuo. Então você fica dando cheque, dando cheque, dando cheque, dando cheque, dando cheque, dando cheque. Ele não tem como escapar. É chamado de cheque perpétuo. Também é um empate. É muito parecido com um empate de repetição de lances. Muito semelhante. Também é um tipo de empate. E por último, vamos aqui para o nosso... Aqui por último foi a repetição de jogadas, que é esse. E tem um outro empate que é um empate muito difícil de acontecer. Tem uma regra no xadrez chamada 10.2, que é uma regra super complexa e polêmica, que é um empate por falta de iniciativa. Então, se o seu adversário não estiver se esforçando para dar mate, você pode chamar o árbitro e falar, olha, ele não está se esforçando para dar checkmate aqui. E o árbitro declara empate. Então, isso aqui pode acontecer
também. É uma regra bem mais difícil, ok? Bem mais complicada, mas funciona. Bom, vamos lá agora aos nossos desafios. Primeiro desafio, vou pegar aqui... Peraí que aqui não está carregando direito. Aqui. Vou editar o tabuleiro. Vou limpar. Vou colocar um rei e um rei. Beleza? E agora qual que vai ser o desafio? Eu vou colocar aqui o chat aqui do meu lado. Cadê? Chatbox. Aí, garoto, muito bom. Chatbox. Vou colocar o chat aqui do lado. Quem estiver comentando aí no chat, quiser responder, eu quero que vocês respondam, que vai aparecer aqui a sua resposta. Deixa eu fazer um teste. Se vai funcionar. Teste. Vamos ver se vai aparecer. Vamos ver. O que nós vamos fazer agora? Ó, apareceu. Deixa eu botar ali do lado. Chatbox. Muito. Olha lá, Bruna mandou um oi. Tá aqui do lado. Vamos lá, Bruna. Vamos lá. Tem Lucas. Tem mais gente assistindo. Desafio. Eu vou montar um tabuleiro e vocês vão me dizer se é empate ou se não é empate. Ok? Primeiro, rei contra rei a gente já sabe que é empate. Esse é fácil. Ok? Deixa eu ver. Eu preciso fazer alguma coisa para... Não, precisa não. Deixa lá. Vou colocar essa posição aqui, ó. Rei e peão contra rei. Rei e peão, vocês acham que é empate? Sim ou não? Manda no chat aí para mim. Rei e peão contra rei. A gente sabe que rei contra rei é empate. E rei e outras peças contra rei, quem tiver no Instagram aí também, pode mandar mensagem. Rei contra rei, a gente já sabe que é empate. Agora, às vezes, rei e algumas outras peças podem ser empate também, mesmo que você tenha outras peças. Não vai dar certo, não vai ter como dar checkmate. É impossível. Por quê? Não tem nenhuma posição. A gente chama até na tradução, né? Na tradução não. Na arbitragem, a gente chama de rei contra rei. E quer dizer que é uma posição que não tem nenhum checkmate por um lance legal. Lucas mandou ali que não é empate. Rei contra rei e peão não é empate. Vamos ver. Rei contra rei. Bruna também mandou que não é empate. E a resposta está... Eu brinco com os meus alunos que eu faço assim. Porque se eu fazer assim tá errado. Se eu fazer assim tá certo. Lucas falou que o peão pode chegar lá em cima. Deixa eu diminuir esse chat aqui porque... Vou botar aqui no cantinho. Aí. Ah não, deixa eu botar aqui do outro lado, que eu acho que ele fica maior. Rei contra rei é empate. E rei contra rei e peão. Peraí. Aí, vou colocar aqui. Rei é... Aí, agora ficou bom. Rei e peão não é empate. Acertaram, muito bom. Por que acertaram? Justamente do jeito que o Lucas colocou. O peão pode chegar no final e virar uma dama. Por isso é o único motivo que não é empate. O peão por si só não pode dar checkmate. O peão por si só não pode dar checkmate. Porém, ele virando uma dama, aí ele pode. Se ele virar uma dama, aí ele pode. Ok? O chat sumiu aqui porque eu... Opa, tô mexendo errado. O chat sumiu aqui porque eu troquei ele de lugar aqui. Mas daqui a pouco aparecem as mensagens. Então, sim. Pode dar checkmate rei contra rei e peão. É só o peão chegar no final. Beleza? Ó, então esse aqui eu posso continuar o jogo. Outra situação de empate. Se é empate ou não. Rei e cavalo contra rei. Manda aí pra mim. Rei e cavalo contra rei. É empate, sim ou não? Rei e cavalo contra rei. Rei e peão contra rei. A gente viu que não é empate. Agora, rei e cavalo contra rei. Eu posso dar checkmate usando rei e cavalo? Ou não posso? Manda aí no chat. Quem está aí assistindo a gente. O que é isso? Se chegar nessa posição aqui e vocês acham que não é empate, o jogo continua. Agora, se chegou nessa posição aqui e vocês acham que é empate, o jogo precisa parar. Por isso que os nossos árbitros lá no Fix,
Eles ficam muito de olho para não errar. Para olhar lá e falar, olha, tem que tomar cuidado, porque se chegar nessa posição, às vezes as crianças não sabem e elas se perdem um pouco. E aí, por elas não saberem, elas não avisam que é empate. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar minha webcam aqui rapidinho. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Cadê? Ah, Edson mandou ali. Provavelmente deve ser a Júlia ou a Laura. Rei e cavalo diz que foi empate. E a resposta é... sim, é empate. Pronto, voltei. Rei e cavalo contra rei é empate. Tanto que, por que a gente não pode dar checkmate? Eu uma vez desafiei um aluno, ele falou, não, professor, dá para dar checkmate. Aí, ó, se você montar qualquer posição aqui, ó, ele sempre tem um lugar para fugir. Aliás, aqui não pode, né, Wellington, para baixo. Então, ó, sempre ele tem um lugar para fugir. Se você coloca aqui, ó, é afogado. Se você coloca aqui, ele sobe. Então, qualquer posição que você tente montar é empate. Não funciona. Vamos lá, mais uma. Rei bispo. Empate, sim ou não? Manda aí pra mim. Empate, sim ou não? Se bispo e rei pode dar checkmate. Aqui é o mesmo ponto. Será que dá para dar checkmate? Será que não dá? Será que funciona? Tem uma posição válida que dê para dar checkmate com rei e bispo? Ou não tem alguma posição válida que dê para dar checkmate com rei e bispo? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Ok? Rei e bispo. O que você acha? Ah, ele tá pedindo ajuda para as universitárias. Então, é ele que está digitando mesmo. As meninas estão ajudando. Rei e bispo. É empate sim ou não? Se a gente pensar na mesma lógica do cavalo, rei e bispo é empate. Olha lá, vamos montar a posição? Mesma coisa. Então o pessoal já mandou ali, Lucas mandou que é empate. Do cheque, ele foge para o lado. Se eu boto o rei para cá, ele foge para baixo. Rei e bispo é empate. E as outras não são empate, né? Rei e torre. Por mais que pareça empate, não é. Que a gente pode colocar esta posição, não é empate. E rei e dama piorou, né? Rei e dama também a mesma posição é mate. Ou essa posição também é mate. Fácil, né? Muito bom. Viram só que simples? Então, isso aqui, essas são as regras de empate. Rei afogado, quando o rei não está sendo atacado e não tem nada para mexer. Comum acordo, quando os dois concordam em empatar. Empate por rei por insuficiência material, quando não tem peça o suficiente para dar checkmate. Empate por repetição de lances, quando repete 3 vezes a mesma posição. Empate por 50 lances, quando acontecem 50 lances sem captura de peças ou movimentação de peões. Ah, aqui já vai uma dúvida. Se você contou 49 e mexeu um peão, 0. Se deu 49, capturou uma peça, 0. Muito cuidado com isso aí, viu? Certo? Bom, agora vamos para o nosso torneio. Nós teremos torneio. Deixa eu botar o torneio aqui. Já temos 5 pessoas. Vou mandar o link do torneio aqui no chat. Ok, mandei aí no chat. Aqui no Instagram não tem como eu mandar, mas vocês podem colocar esse link aí. Ou pode entrar lá no Lichess mesmo e procurar por esse torneio nosso Mearas. Torneio temático Empate Arena. Começa em 10 minutos, começa às 11 horas. Ótimo, já temos muitos dos nossos alunos aqui. E esse torneio tem uma posição específica. Que posição é essa? É a vez das brancas, beleza? E cuidado, só cuidado com esse ataque aqui, viu? É a vez da branca jogar. E a preta tá atacando aquela dama ali. Por que eu peguei esta posição? Esta foi uma posição de empate do Magnus contra o Anand, Vishwanathan Anand. Os dois jogaram essa partida em 2013 e eles empataram super rápido. Super rápido. Olha só, em 16 lances. Então, para vocês verem, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês, né? Então, esse foi um empate muito, muito rápido. Então, olha só que interessante, ó. Cavalo. Fez uma índia ali. E aí,
eles começaram a brigar ali na ala da dama. E aí começou, taca cavalo, volta cavalo, taca cavalo, volta cavalo, taca cavalo, volta cavalo. Aí eles, vamos empatar. Ia dar repetição de lances, de posições, ó. Não é nem repetição de lances, é repetição de posições, ó. Dama e os 2 cavalos, sobe. Dama e os 2 cavalos, sobe. No próximo lance ia ser dama e os 2 cavalos, ia repetir 3 vezes. Aí você para pra pensar, mas pra que eles fizeram isso? Se eles sabiam que ia empatar, por que eles fizeram isso? Por quê? Se um abrisse mão, o outro poderia ter vantagem. Aí ele falou, eu não vou abrir mão. Aí o outro falou, eu também não vou abrir mão não. Então vamos empatar. Empataram. Tá vendo só como é que funciona? Então pode acontecer isso. Ok? Aí empataram. Só que qual vai ser o desafio de vocês no torneio? Vocês vão começar a partir dessa posição, ó. Deixa eu botar aqui do ladinho, aqui. Olha lá. É a mesma posição, ó. Vocês vão começar a partir da mesma posição. E o desafio de vocês é, eu não quero empate. Vamos ver quem consegue virar esse jogo. E você, o da branca, pode até abrir mão da posição, ok? Eu até nem sei, hein? A gente está começando daqui, eu acho que ele não vai contar os lances anteriores, ele começa a partir dessa posição. Então vamos ver se a branca ou a preta vai abrir mão da posição. E aí que vai ser o desafio. Eu quero ver quem é que vai abrir mão e quem é que vai ganhar. O desafio é esse. Por isso que eu falo que quando a gente estiver lá jogando, você tem que pensar no seguinte: torneios com grandes mestres, eles são muito bons. Então a chance deles errarem é muito pequena. Agora, torneios com iniciantes, aí é outra história. Torneios com iniciantes, aí é outra história. Por quê? Eles erram? A gente erra. Eu sou iniciante também, tá? Eu sou professor de xadrez, mas eu sou super capivara. Então, a gente erra. E por a gente errar, o que acontece? Uma situação que era empate, pode virar vitória para branca, daqui a pouco é vitória para preta, vitória para branca, vitória para preta, e pode ir trocando. Então, muito cuidado nesse ponto. Não desista e não diga que é empate. Simplesmente jogue. Ok? Então, a gente vai jogar. Muito bom, pessoal. Então é isso. Vamos finalizando nossa live de hoje. Nosso torneio começa em 8 minutos, começa às 11. Na próxima semana, provavelmente a gente vai... Não teremos live na próxima semana. E aí, na outra semana, nós vamos ter live. Não teremos live na próxima semana, mas na outra a gente provavelmente vai descer a live para as 11 horas. Porque nós temos uma turma agora às 10 horas e eles não estão assistindo, não estão participando e tal. Então a gente vai colocar às 11 horas. Ao final de toda a live vai ter o link do torneio e vai ter o torneio para a gente participar. E olha só que interessante, volta para cá que eu esqueci de marcar. Agora aqui, ó, Meara Escola de Xadrez, eu prometi e não coloquei, né? Eu vou atualizar aqui, mearaescoladeXadrez.com/... Eu não sei se eu coloquei Hall da Fama ou Calçada da Fama. Eu tenho que lembrar, hein? Deixa eu colocar isso aqui, vamos ver se vai dar erro. Acho que vai dar erro, hein? Então é Calçada da Fama. Ah, não, é Mearas Champions. Oh, eu troquei. Mearas Champions. Ahá, agora foi. Ó, não está atualizado ainda, viu? Vou precisar atualizar. Vou tirar o chatbox aqui rapidinho. Olha só que interessante. Cada torneio que você joga da Mearas e que você ganha, vai aparecer aqui você na pontuação geral. Ó, Júlia Cataguiri está em primeiro com 190 pontos, Lucas Senna segundo com 110, Magnus Fischer, que é o Leonardo Tomazetti, terceiro, Bob S.A., Antônio Santiago. Então os torneios que vão entrar aqui serão esse torneio temático, o torneio que a gente faz segunda-feira, se eu não me engano, é o rápido. E na quinta-feira nós fazemos o torneio Blitz. Todos esses 3 torneios nós fazemos. Eu vou colocar aqui na página da Mearas o link depois de todos os torneios para vocês já se inscreverem. Mas fiquem de olho aí no WhatsApp para vocês participarem. Quem vai ganhando cada um, vai ganhando pontos e aparecendo aqui. Nós vamos atualizar hoje com os vencedores desse torneio e vamos pegar aqueles torneios anteriores.
E novidade que eu vou falar aqui agora em primeira mão. Daremos premiações. Ok? A gente vai mandar a premiação para casa. Vai chegar na sua casa, vai chegar o prêmio de quem ganhar de acordo com cada mês. Então, nós estamos começando hoje no mês de março. Então, o campeão do mês de março, o vice-campeão do mês de março e o terceiro colocado do mês de março vai receber um troféu na sua casa. Wellington, é sério isso? Sim, tá gravado aqui. Se acabar o mês e der problema, vocês podem vir me cobrar. É bom que eu falo aqui que eu sou obrigado a fazer, né? Então é bom que eu dá essa minha obrigação. Os vencedores no dia... Hoje é dia 6. Deixa eu ver a data aqui. O último torneio vai ser o torneio da segunda-feira, dia 29. Vai valer o torneio. Quem tiver com a melhor pontuação a partir do torneio da segunda-feira, dia 29 de março. Acabou o torneio da segunda-feira, 29 de março. A gente vai pegar as pontuações de todos os torneios que jogaram, o nome de cada jogador. Quem tiver a melhor pontuação, ganha, ok? Vai ganhar os 3 primeiros só, ok? E o que acontece aqui? Cada torneio que você ganha 100 pontos. O segundo colocado ganha 90. Deixa eu ver aqui, pontuação, torneios. Depois eu vou olhar aqui e vou passar para vocês. Cada torneio que você ganha vai ganhando uma pontuação. E aí vai vindo aqui para esse critério geral. Daqui a pouco a gente vai atualizar para todo mundo. Certo? Muito bom, pessoal. Muito obrigado para todo mundo. Deixa eu colocar o chat aqui para agradecer. Apesar que sumiu ali o chat, né? Mas muito obrigado aí para Gabriel, Lucas Sena, Edson, Natália, Laura e Júlia, que estão sempre aí com a gente. Família muito parceira. Lucas, Bruno, Bruna, Rafa, todo mundo também, muito obrigado aí pela participação de vocês, Luciana e Laura, todo mundo aqui no chat, Lucas Sena, não tá fazendo aula com a gente ainda, hein, Lucas? Vou mandar uns links aí pro seu pai depois pra você fazer aula com a gente. Nem sei também, né, que eu tô acompanhando mais ou menos a Laura que tá cuidando de tudo, minha secretária tá comandando aí. Então é isso, pessoal,